Boa tarde, meus amigos. Espero que estejam todos bem. A paz do Senhor. Vamos a mais um pouquinho de estudo, né? Quem sabe daqui uns 2 anos eu termino esse livro. Mas eu tive alguns probleminhas, né? E por isso me ausentei um pouco. Mas estou de volta. A espécie humana começou a partir de um só homem? Não. Aquele que chamais de Adão não foi nem o primeiro e nem o único povoar a terra. Podemos saber em que época viveu Adão? Quase na época que assinalastes, por volta de 4.000 anos antes de Cristo. O homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi um dos que sobreviveram numa região e alguns dos grandes cataclismas que em diversas épocas abalaram a superfície do globo terrestre e tornou-se o tronco de uma das raças que hoje povoam a Terra. As leis da natureza se opõem à ideia de que os avanços da humanidade, constatados muito tempo antes de Cristo, poderiam ter sido realizados apenas em alguns séculos. Como seria o caso se o homem tivesse aparecido na Terra somente a partir da época de Adão? Alguns, e com muita razão, consideram Adão um mito ou uma alegoria que personifica as primeiras eras do mundo. Diversidade das raças humanas. De onde provém as diferenças físicas e morais que distinguem as variedades de raças de homens na Terra? Do clima, da vida e dos hábitos. O mesmo ocorre com 2 filhos e uma mesma mãe que, criados um longe do outro e de maneiras diferentes, e nada se assemelhariam no tocante à moral. O homem sugeriu em vários pontos do globo? Sim, e em diversas épocas. E esta é uma das causas da diversidade das raças. Mais tarde, os homens, dispersando-se nos diferentes climas e aliando-se a outras raças, formaram novos tipos. Essas diferenças constituem espécies distintas? Certamente não. Todos pertencem a uma mesma família. As diferentes variedades do mesmo fruto impedem-no de pertencer à mesma espécie? Se a espécie humana não provém de um só fruto, os homens devem deixar de se ver como irmãos? Todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem a um mesmo objetivo. Vós sempre quereis tomar as palavras ao pé da letra. Pluralidade dos mundos. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Sim, e o homem da Terra está longe de ser, como pensa, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Há, no entanto, homens que se acham poderosos e imaginam que apenas esse pequeno globo tem o privilégio de ter seres racionais. Orgulho e vaidade. Acreditam que Deus criou o universo somente para eles. Deus povoou os mundos com seres vivos que tendem ao mesmo objetivo final da providência. Acreditar que os seres vivos estão limitados a um único ponto do universo, habitado por nós, seria colocar em dúvida a sabedoria de Deus, que não fez nada inutilmente. Ele deve ter designado a esses mundos um objetivo mais sério do que o de
distrair nossos olhos. Aliás, nem a posição, nem o volume, tampouco a constituição física da Terra. Nada pode fazer supor que só o globo terrestre tenha o privilégio de ser habitado, excluindo-se tantos milhares de mundos semelhantes. A constituição física dos diferentes globos é a mesma? Não. Eles não se assemelham de forma alguma. A constituição física dos mundos não sendo a mesma para todos, segue-se que há uma organização diferente para os seres que os habitam? Sem dúvida. Assim como em vosso mundo os peixes foram feitos para viver na água e os pássaros no ar. Os mundos que estão mais distante do Sol são privados de luz e de calor, já que o Sol só aparece para eles como uma estrela? Então, credes que não haja outras fontes de luz e de calor senão o Sol, e nem levais em conta a eletricidade, que em certos mundos desempenha um papel que desconheceis totalmente, o que é bem mais importante e diferente que o que lhe cabe na terra. Além disso, não dissemos que todos os seres vivem da mesma forma que vós e com os órgãos semelhantes aos vossos. As condições da existência dos seres que habitam os diferentes mundos devem ser apropriadas ao meio em que são chamados a viver. Se nunca tivéssemos visto peixes, não compreenderíamos que seres pudessem viver dentro d'água. É o que ocorre com os outros mundos que, sem dúvida, possuem elementos que nos são desconhecidos. Não vemos na Terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? O que há de impossível no fato de que, em certos mundos, a eletricidade seja mais abundante do que na Terra, e que lá desempenhe um papel geral, cujos efeitos não podemos compreender? Esses mundos podem, portanto, conter em si mesmo as fontes de calor e de luz necessária aos seus habitantes. Considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. Os povos formaram ideias bem divergentes sobre a criação, conforme o grau das suas luzes. A razão, apoiada na ciência, reconheceu a inverossimilhança de algumas teorias, o que foi revelado pelos espíritos conforme opinião há muito tempo admitida pelos homens mais esclarecidos. A objeção que se pode fazer a essa teoria é a de estar em contradição com o texto dos livros sagrados. No entanto, uma análise séria leva a reconhecer a essa contradição, e essa contradição é mais aparente que real, e que resulta da interpretação dada a um sentido muitas vezes alegórico. A questão do primeiro homem, representado por Adão como o único tronco da humanidade, não é, de forma alguma, a única a respeito da qual as crenças religiosas tiveram que se modificar. O movimento da Terra apareceu, numa certa época, tão contrária ao texto sagrado, que não há forma de perseguições de que essa teoria não tenha sido o pretexto. E, no entanto, a Terra gira, apesar dos anátemas, e hoje em dia ninguém poderia contestar esse fato sem pôr em risco a sua própria razão.
A Bíblia diz igualmente que o mundo foi criado em 6 dias e fixa a época da criação em cerca de 4.000 anos atrás da era cristã. Até então, a Terra não existia, ela foi tirada do nada. O texto é formal, e eis que a ciência positiva, a ciência inexorável, vem provar o contrário. A formação do globo terrestre está escrita em caracteres irrecusáveis no mundo fóssil. E está provado que os 6 dias da criação constituem outros tantos períodos, cada um deles possuindo várias centenas de milhares de anos. Isso não é mais um sistema, uma doutrina, uma opinião isolada. Trata-se de um fato tão feito como aquele do movimento da Terra, que a teologia não pode deixar de admitir. Prova evidente do erro e que se está sujeito quando se torna ao pé da letra as expressões de uma linguagem que quase sempre é figurada. Com isso, devemos então concluir que a Bíblia é um erro? Não, mas que os homens se enganaram ao interpretá-la. Ao explorar os arquivos da Terra, a ciência descobriu a ordem em que os diferentes seres vivos apareceram na superfície, e essa ordem está de acordo com aquela indicada no Gênesis. Com a diferença de que, em vez de ter saído miraculosamente das mãos de Deus em algumas horas, realizou-se sempre por sua vontade. Mas, segundo a lei das forças da natureza, em alguns milhões de anos, Deus seria, por essa razão, menos grandioso e menos poderoso? Sua obra seria menos sublime por não gozar do prestígio da instantaneidade? Evidentemente não. Seria necessário ter uma ideia bem mesquinha da divindade para não reconhecer sua onipotência nas leis eternas que estabeleceu para reger os mundos. A ciência, longe de desmerecer a obra divina, apresenta-a para nós sob um aspecto mais grandioso e mais conforme às noções que temos do poder e da majestade de Deus. De fato, mesmo que ela se realiza sem derrogar as leis da natureza. Hoje eu vou parar por aqui, para não cansar muito meus seguidores. Em breve eu voltarei. E quero dizer que entre o céu e a terra há mistérios que só Deus explica, não é? E quanto mais a gente busca, mais a gente aprende. E quero desejar para vocês um ótimo final de semana. Que a paz de Jesus esteja com cada um de nós. E se inscrevam no meu canal. Eu quero dizer também que estou melhor fisicamente e psicologicamente. A gente tem que, em primeiro lugar, buscar Deus, buscar Jesus, porque através da oração é Ele que nos guia, envia para os católicos seus anjos, para nós espíritas seus mensageiros, para os crentes também seus anjos, né? Para nos direcionar
as pessoas certas, os lugares certos, em busca de nossa cura. E assim vamos caminhando, né? Enquanto estamos na Terra. Estamos todos na fila, não sabemos em que lugar da fila, não é? Mas enquanto estamos aqui, vamos em busca do nosso conhecimento. Um beijo em cada coração, um abraço espiritual muito fraterno. Que Jesus abençoe a todos nós.